Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa terça-feira. E legal ver o Brizola aí antes da minha coluna. Eu sou uma grande fã do Brizola, que tem uma frase dele que eu sempre digo que é quando ele fala assim, aspas, né? Cara mesmo é a ignorância. Ele fala isso quando ele recebe algumas críticas em relação ao investimento na educação, né? Então, o Brizola é uma grande voz, uma grande referência na política, né? Como pessoa. Bom, gente, hoje quero falar com você sobre o atendimento na DPCAM, nas delegacias de atendimento especializado às mulheres, às crianças, aos idosos, né? Que isso é muito importante. Então, ontem eu acompanhei o atendimento e eu acho que é interessante da gente dialogar sobre isso, né? Sobre como que se dá o atendimento das mulheres e a importância de ter o acompanhamento de uma profissional nessa situação. Seja uma advogada, ou até mesmo uma psicóloga, ou assistente social, acredito que são profissionais que podem contribuir no momento que uma mulher vai prestar um depoimento para registrar um boletim de ocorrência, né? E também muitas mulheres têm dúvidas, me perguntam assim: aconteceu tal coisa, eu devo ou não registrar um boletim de ocorrência? Então, quando que a pessoa deve registrar um boletim de ocorrência? Quando ela se sente com medo, quando ela se sente ameaçada, quando ela tem medo pela sua filha, pelo seu filho, né? Então, são essas situações assim, ou se ela se sentiu, se ela foi ofendida, se ela foi agredida, né? Então, é isso que vai dizer se tu deve ou não registrar um boletim de ocorrência, porque a finalidade do boletim é registrar um fato típico, um crime previsto na legislação. E, além disso, ela vai registrar algo que aconteceu, que pode, talvez aquele BO ali, ele possa servir para instruir um processo futuro, né? Ou, por exemplo, se uma pessoa praticou um ato num dia, depois dali um mês praticou de novo, dali 2 meses praticou, então vai construindo esse corpo probatório, né? Então é importante registrar o BO quando acontecer alguma dessas situações. E aí, assim, ontem, enquanto que eu acompanhava minha cliente no atendimento, ela foi relatando. Primeiro eu iniciei, porque ela estava. É até interessante de colocar para vocês, né? A gente perguntou ali o que aconteceu, e aí eu olhei para minha cliente, ela estava assim, tensa, né, preocupada, e aí eu iniciei, eu disse, olha, aconteceu tal e tal coisa, né, no dia tal, comecei a relatar a história, e com isso ela começou a relaxar, e dali a alguns minutos ela mesma começou a relatar, então até para isso é importante ter alguém ali de apoio, né, para a pessoa que não está acostumada com aquele ambiente se sentir melhor, se sentir mais segura para poder falar. Também é importante, assim, eu sempre indico, escreva num papel, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo ali na hora de falar alguma coisa. Então, às vezes, os fatos vão acontecendo ao longo dos dias, é bom sempre ir anotando. Né? No dia tal, hora tal, aconteceu tal coisa, no dia tal. E antes de ir registrar o BO, dá uma olhada para poder chegar lá e relatar tudo sem esquecer nenhum fato, tá? E aí ela, enfim, ela foi falando. Enquanto ela foi dando o depoimento dela, eu pedi para a menina que estava nos atendendo o WhatsApp da DPCAM e eu fui mandando para ela. Eu disse, ó, sobre o boletim, sobre o registro de boletim de ocorrência da fulana em face do ciclano, seguem as provas abaixo. E aí eu colocava, por exemplo, coloquei algumas fotos ali. Aí eu coloquei fotos, descrevi o que eram essas fotos, o que eu queria provar com aquilo. Depois, coloquei a sentença lá que determinou a guarda, alimentos, a regulamentação de visitações. Aí eu coloquei ali, decisão judicial que regulamenta a guarda e visitas. Então, eu fui colocando isso, eu fui auxiliando ela. Ela foi relatando e foi anexando algumas coisas que eu enviei para ela por WhatsApp. E, na sequência, a gente pediu, então, a aplicação de medidas protetivas, que, nesse caso, era uma questão de violência psicológica, então, para o agressor deixar de entrar em contato com a vítima, né, por qualquer meio, ou seja, por WhatsApp, por pessoalmente, por Facebook, enfim, por qualquer tipo de contato. E aí, o que acontece agora, né? Uma vez registrado o BO, o delegado ele vai analisar o que tem ali, qual é o indício de materialidade, né?
Se tem a medida protetiva, ele vai encaminhar para o juiz, e o juiz, em 48 horas, vai deferir ou não a medida protetiva. Outra coisa que durante o registro do BO a gente pode fazer também é indicar testemunhas. Então, dizer, dá o nome de alguém, telefone, essa pessoa viu, essa pessoa tem conhecimento de tal situação, né? E aí, com base nisso, tudo que a gente colocar ali no BO, o juiz vai decidir se ele determina, né, as medidas protetivas ou não. Então, nem sempre que a mulher pede uma medida protetiva, elas vão ser deferidas. Pode ser que o juiz entenda que não é o caso de deferir, tá? E outra coisa, se ele deferir essa medida, também não é uma condenação da pessoa, tá? O deferimento, ele é uma medida cautelar, né? Ele é uma medida urgente, ele é uma medida preventiva. Então, nesse processo, nem tem a ampla defesa e o contraditório, porque ela é uma medida que serve simplesmente para, em tese, né? Não tem, né, gente? Mas ela serve para quê? Para prevenir que aconteça, como existem muitos casos de violência contra a mulher, contra crianças. Não sei se vocês viram, semana passada até teve uma notícia de um pai que jogou o filho de 5 anos de uma ponte, né? E aí mandou um áudio para a mãe dizendo: fiz uma loucurinha, larguei o fulano da ponte. Vejam, isso aí a gente está chamando, inclusive, de feminicídio indireto, né? Que é quando ele não faz com a mulher, mas ele faz com o filho para atingir a mulher. O intuito é atingir a mulher, né? Então, o que acontece? Como tem um número muito grande de casos de violência que acaba em morte mesmo de mulher, ou violências muito graves de mulheres e crianças, quando chega um pedido de medida protetiva ao juiz, ele geralmente ele vai ser bastante cauteloso para evitar, porque, como eu falei, se ele deferir essa medida, não está dizendo que ele está considerando a pessoa culpada. Ele está dizendo assim, vamos tomar uma precaução para evitar um mal maior. Então, é isso que acontece, porque tem muita gente que fala para mim, mas tem mulheres que usam de forma deturpada a lei. Sim, tem, mas a gente não pode pegar uma exceção e achar que ela é a regra, né? Qual que é o objetivo da lei? O objetivo da lei é proteger pessoas que estejam em situação de risco ou de violência. Agora, se tem uma mulher lá, A ou B, que usa a lei de uma maneira equivocada para prejudicar o homem, não para se defender, bom, é um caso excepcional. A grande maioria dos casos realmente está acontecendo um abuso, está acontecendo uma violência e a mulher precisa dessa defesa, né? Mas é isso que eu digo para vocês, essa decisão não é uma decisão definitiva, é uma decisão que serve para uma cautela, né? Para uma prevenção. Depois, por exemplo, a pessoa, para quem foi aplicada, né, a medida protetiva, ela pode pedir a revogação dessa medida, ela pode impugnar de algumas maneiras, combater, né, essa decisão, se ela achar que é uma injustiça, que está errada, existem mecanismos que ela pode utilizar para fazer. Mas, enfim. E aí, gente, o que acontece? Então, registrou o BO, foi para o juiz decretou lá a medida protetiva. Paralelamente a isso, também pode acontecer do promotor de justiça oferecer a denúncia contra o agressor. E aí que vai se instaurar o processo penal. Então, primeiro tem o inquérito civil, o inquérito policial, e depois tem o processo penal, nesse caso aí de violência contra a mulher. Então, tem o inquérito se dá nas delegacias de polícia, então, que fazem parte do poder executivo, né, de cada estado, ele tem suas polícias civis. Tu vai lá, registra, o delegado que vai presidir esse inquérito vai colher todas as provas, e no final do inquérito ele vai fazer um relatório opinando lá, né, o que ele entendeu daquela situação, se é um crime, se não é um crime, etc. Isso vai para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar e vai oferecer a denúncia ou pedir o arquivamento. Bom, vocês já devem ter ouvido falar em dúbio pro réu, né? Então, quando uma pessoa está sendo julgada criminalmente, lá quando vai sair a sentença dela, na dúvida, pro réu. Então, tu absolve. Nesse momento que eu falei para vocês, quando o MP recebe ali o
o relatório do delegado e ele vai ou não oferecer a denúncia, se ele tiver dúvida, aí o princípio que rege é o indúbio pro societá. Então, na dúvida, em favor da sociedade. Então, eu ofereço a denúncia lá, né? O MP. Aí o MP oferece a denúncia, o juiz recebe e aí inicia, então, um processo penal. Então, vejam, inquérito, fase administrativa nas delegacias, inquérito policial. Oferecimento da denúncia, processo penal no judiciário. Aí tem um juiz, né? Vai ser feito tudo de novo. Por isso que houve a pessoa no inquérito, depois houve ela de novo, né? Por quê? Porque daí é um processo judicial. Aí vai ouvir testemunhas, vai ouvir os envolvidos, agressor, vítima, etc. Né? Carlos Alberto tá aí, ó. Grande beijo, Carlos Alberto, para todo mundo que nos acompanha aqui no Portal Desacato. Estou falando hoje aqui sobre o depoimento na prática, né, das mulheres nas delegacias especializadas em proteção às mulheres. E também agora estou falando aqui um pouquinho sobre o processo penal, no caso de um agressor que, né, teve o registro do BO, teve o inquérito, teve o oferecimento de denúncia. Ali ele vai ter todo o direito da ampla defesa do contraditório. Durante o inquérito, se ele tiver um advogado, também o advogado tem acesso aos autos, pode ajudar a instruir. Na fase do processo judicial, nem se fala, né? Aí tem toda a ampla defesa do contraditório, vai poder juntar todas as provas que ele tiver da sua defesa. A mulher, né, a vítima, ela também pode... Ali, quem é o autor, o titular da ação penal é o Ministério Público, não é a mulher a vítima, né? Mesma coisa se tiver um homicídio. Nos casos de crimes, quando há um crime, o titular da ação é o promotor, tá? Mas a vítima, ela pode se fazer representar, né, através de uma advogada ou de um advogado, tá bom? Que daí vai auxiliar o Ministério Público, vai trazer provas, vai acompanhar, vai saber em que fase está, o que está acontecendo. Então, isso é bem importante, né? Porque às vezes o promotor lá sabe de uma parte da história, mas às vezes o advogado sabe de outra, né? Tem acesso a outras provas. Então, isso é bem importante. E aí, ó, a Amy já está me dando um recado que está encerrando. Mas era isso aí mesmo, Amy, que eu queria colocar para vocês, trazer um pouquinho dessa parte prática, né? De como que funciona, da importância de ter alguém acompanhando a mulher na hora de registrar o BO, porque enquanto advogada a gente orienta, né? Ó, o que é importante tu destacar isso, é importante tu falar que aconteceu tal coisa. Então, a gente conhecer a história e orientar. Como falam, né, o advogado é sempre o primeiro juiz da causa. E eu, falando de mim especificamente, eu só atuo em causas que eu acredito realmente na história da pessoa, né? Não espero aqui que ninguém seja santo ou seja uma pessoa perfeita, até porque eu não acredito nisso, né? Eu não sou uma pessoa perfeita, eu cometo erros, todo mundo comete erros, somos humanos, mas eu preciso estar acreditando que realmente a história dela precisa de uma defesa, precisa de uma reparação justa, né? Mas, enfim, todo mundo, seja alguém que fez algo errado ou não fez, ou é vítima, todo mundo tem direito, né, a uma defesa, tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Tá bom? Então, gente, uma ótima terça-feira para vocês. Vou ficar aqui com o meu Shima, ó, e até terça-feira que vem, quando a gente vai falar de outro assunto super importante sobre as mulheres, sobre os trabalhadores, enfim, sobre o nosso dia a dia. Um beijo.